Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula do IA Expert. E como o próprio título do slide está indicando, eu vou falar um pouco mais sobre computadores gerando poemas. Então, recentemente eu achei esse site bootpoet.com. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo. E eu achei bem interessante que ele tem uma série de algoritmos de pesquisadores que geram poemas automaticamente. Então, o que o algoritmo faz? Ele lê, identifica poemas escritos por pessoas, ele faz um treinamento, faz uma aprendizagem de como escrever um poema e depois ele gera um outro poema automaticamente, ou seja, a própria máquina gera um novo poema. E aqui o nome do site aqui é Boot or Not, que ele tem como se fosse um quiz, que ele coloca um poema na tela e você vai dizer se esse poema foi gerado por um computador ou por uma pessoa. Então é como se fosse aqui como está dizendo aqui na descrição, esse website é um teste de Turing para poemas. Então, se você está lembrado, o teste de Turing ele é utilizado para verificar se uma máquina ela é ou não inteligente. Inclusive, eu escrevi um artigo recentemente sobre esse teste. Eu vou colocar aqui embaixo o link para esse artigo também. Você pode conferir como é que funciona esse teste. Se você acessar esse segundo link, tem uma série de nomes de pesquisadores que trabalham nessa área de geração automática de poemas. Então é interessante que se você estiver trabalhando nessa área, se você quiser saber mais, você pode até acessar o site desses pesquisadores, desses projetos aqui. Então é interessante você ver o que está acontecendo na área. Então aqui tem sobre esse projeto desse pesquisador aqui. Então tem vários itens aqui que você pode utilizar. É interessante você acessar esses links caso você tenha interesse em saber mais sobre o funcionamento desses sistemas. Clicando aqui no Free Play, ele vai colocar um poema. Então veja que ele pergunta aqui, esse poema foi escrito por um humano ou um computador? Então ele tem aqui o poema, que ele tá tudo em inglês, e você deve marcar aqui se foi um bot, foi um computador, ou se não foi, se foi uma pessoa. Então eu vou colocar aqui, analisando um pouco esse poema, ele está com cara que não foi um computador que escreveu, na minha opinião. Eu vou clicar aqui, ó, veja que eu errei. Veja que 52% das pessoas eles pensaram como eu. Eles colocaram que esse poema foi escrito por um humano. E veja que aqui ele tem da onde que ele foi gerado. Aqui eu posso colocar aqui, ó, votar em outro poema. Então ele já vai colocar outro texto aqui e você deve colocar aqui se ele foi gerado por um humano ou por um computador. Eu acho, dei uma lida rápida aqui, eu acho que ele foi gerado por um robô. Vamos ver aqui. Ó, veja que eu errei de novo. A maioria das pessoas colocaram que foi gerado por uma pessoa. Então, as características, as pessoas identificaram que esse texto tem características que foram geradas não por um robô. Então, eu vou clicar aqui, votar em outro poema. Então, tem mais um poema aqui. Eu vou colocar, só vou chutar aqui que ele foi gerado por uma pessoa. O primeiro que eu acertei aqui. Então, esse poema foi escrito aqui por essa pessoa aqui. 74% falaram que foi gerado por uma pessoa mesmo. Então aqui eu posso ficar testando, ele vai aparecer vários textos, vários poemas. Ó, esse aqui então foi gerado também aqui por um computador e que eu acertei. Note que aqui as pessoas elas conseguem até ter uma medida mais ou menos parecida aqui, 54% a 46%. Então é bem interessante esse site para você fazer aqui alguns testes para você tentar identificar se o poema foi escrito por uma pessoa ou não. E com isso fechamos essa videoaula. Eu mostrei esse site bem interessante aqui. E o objetivo de mostrar também esse site é para você perceber que a inteligência artificial está se expandindo aí para muitas áreas. Então, teoricamente, a geração de poemas
é uma área exclusiva de humanos até então. Ou seja, algum tempo atrás talvez seria difícil afirmar que um computador ele conseguiria gerar um poema. E se você notar lá naqueles experimentos, alguns poemas as pessoas acreditam, em torno de 50% das pessoas acreditam que efetivamente foi gerado por uma pessoa quando foi gerado por um computador. Então é interessante você ficar atento para essas áreas, que será que daqui a alguns anos esses escritores que fazem poemas, talvez, será que eles vão existir? Será que essa profissão vai ser necessária daqui a alguns anos? Então esse é o questionamento que nós precisamos fazer. Ver que a inteligência artificial está chegando muito forte nos últimos tempos e é interessante nós ficarmos bem atentos para as áreas que a IA está começando a aparecer, que talvez num futuro próximo essas profissões podem não existir. Então eu recomendo ficar atento a essas áreas e você sempre está estudando áreas que talvez vai demorar mais tempo ou áreas especificamente humanas que não têm uma tendência muito forte de serem substituídas pela inteligência artificial. E se você quiser receber notificações de mais vídeos, assine o canal, que semanalmente são postados novos vídeos diversos sobre a área de inteligência artificial. Obrigado e até a próxima!